O livro Retrato de Dorian Gray. Falar um pouquinho sobre a obra. Aqueles que encontram intenções feias nas belas coisas são corrompidos sem sedução. Isso é um crime. Os que acham belas intenções nas belas coisas são cultivados. Esses têm esperança. Um livro não é moral ou imoral, é bem ou mal escrito, é estudo. Para o artista, pensamento e linguagem são instrumentos de sua arte. O vício e a virtude são os materiais. Bem, esse material foi compilado pelo Clube de Literatura Clássica, que fala do livro que foi impresso por eles, uma edição, né, do Retrato de Dorian Gray. Em 1890, Oscar Wilde envia o original datilografado de seu primeiro e único romance, a J. M. Stoddart, editor da Lippincott Monthly Magazine. Stoddart, cioso da sensibilidade de seus leitores, providencia o corte das várias expressões e passagens da obra antes de publicá-la na edição de julho daquele ano. Então, mesmo censurado, o romance causa um escândalo e é denunciado por vários críticos como imoral e pernicioso. No ano seguinte, revisado e aumentado pelo autor, o Retrato de Dorian Gray é publicado em forma de livro. Além dos 7 novos capítulos, que de 13 da primeira edição vão para 20, Wilde acrescenta um prefácio composto de aforismos acerca do domínio próprio da arte e do artista, a perfeição da forma, ainda que o material seja em perfeita vida moral humana, com seus vícios e virtudes, e da impropriedade de julgar uma obra pela sua moralidade no lugar de sua beleza. Ficou famoso o aforismo: um livro não é moral ou imoral, é bem ou mal escrito, é estudo. A máxima parece sugerir que o texto que se segue ao prefácio é avesso a qualquer tentativa de compreensão numa dimensão moral. Para nossa surpresa, entretanto, a cada capítulo damos-nos conta de que, quaisquer que sejam os elementos de perversão, o romance carrega em si um sentimento profundamente moral, na direção oposta dos que apontam seus críticos vitorianos. Esses aparentemente obstinados com detalhes pouco palatáveis para o puritanismo da época, deixam passar que o Retrato de Dorian Gray é praticamente um cautionary tale. Não foi por falta de aviso. O próprio Oscar Wilde, ainda em 1890, publicou uma série de respostas aos críticos de seu romance recém-lançado, nas quais, após protestar contra a avaliação de qualquer obra de arte por um ponto de vista moral, a esfera da arte e a esfera da ética são absolutamente distintas e separadas. Mas ai de mim, eles, os leitores, descobrirão que é uma história com uma moral. E a moral é a seguinte: todo excesso, assim como toda renúncia, traz seu próprio castigo. O pintor Basil Hallward, por adorar demais a beleza física, como a maioria dos pintores faz, morre pela mão de alguém em cuja alma ele criou uma vaidade monstruosa e absurda. Dorian Gray, tendo levado uma vida de mera sensação e prazer, tenta matar a consciência, e nesse momento se mata. Lord Henry Wotton procura ser apenas o espectador da vida. Ele descobre que aqueles que rejeitam a batalha estão mais profundamente feridos do que aqueles que participaram dela. Sim, há uma moral terrível em Dorian Gray, uma moral que o lascivo não será capaz de encontrar, mas que será revelada a todos cujas mentes são sadias. Isso é um erro artístico? Eu temo que seja, é o único erro do livro. E insiste nas respostas seguintes, que a fraqueza de seu romance não está na ausência de moral, mas na sua presença talvez óbvia demais. O verdadeiro problema que tive ao escrever a história foi manter sua moral extremamente óbvia, subordinada ao efeito artístico e dramático. Quando eu concebi pela primeira vez a ideia de um jovem que vendia sua alma em troca da juventude eterna, uma ideia que é antiga na história da literatura, mas a qual dei uma nova forma, eu senti que, do ponto de vista estético, seria difícil manter a moral em seu devido lugar secundário, e mesmo agora não tendo certeza de ter sido capaz de fazer isso. Eu acho que a moral é muito aparente. De todo modo, ele deseja que essa beleza ética seja reconhecida em seu romance, simplesmente porque ela existe, porque está lá. Mas não iremos encontrá-la, o próprio Wilde nos adverte, enunciada em forma de lei ou um princípio geral, essa moral.
Se realiza puramente na vida dos indivíduos e assim se torna simplesmente um elemento dramático e uma obra de arte, e não um objeto dessa. Volte-nos, pois, para a narrativa propriamente dita e para o desenvolvimento individual do personagem principal. Em seu único romance, Oscar Wilde combina os elementos fantásticos da novela gótica com a audácia subversiva dos decadentistas franceses para contar a história do jovem Dorian Gray, que, envenenado pela lisonja e pela filosofia hedonista de Lord Henry Wotton, é tomado por um zelo quase insano pela própria juventude e beleza, que disporá o resto dos seus dias ao ver o próprio retrato pintado por seu amigo Basil Hallward. Dorian experimenta o prazer de reconhecer pela primeira vez a própria beleza e o terror da consciência de sua finitude. Agora eu sei que quando perdemos os encantos, quaisquer que sejam, perdemos tudo. Tua obra revelou-me isto. Lord Henry Wotton tem toda a razão. A mocidade é a única coisa de valor. Quando perceber que envelheço, hei de matar-me. Oh, se pudéssemos mudar, se esse retrato pudesse envelhecer, se eu pudesse conservar-me tal como sou. Seu desejo de juventude perene será atendido, mas lhe custará sua miséria moral. Deixa-se cada vez mais seduzir pelas teorias do Lord Henry, que por sua vez já se decidira a dominar o jovem com sua influência, a fazer esse ser maravilhoso. A primeira mudança parece, no retrato após Dorian rejeitar cruelmente Sybil Vane, uma jovem atriz cuja beleza e talento havia se apaixonado, e devido à sua má interpretação no papel de Julieta, ao perceber que seu desejo misteriosamente fora atendido, Dorian esconde o quadro e decide ceder a todas as paixões e prazeres e pecados. No ano que se segue, sob a influência do Lord Henry e de um estranho livro que ele lhe emprestara, Dorian se entrega a todo tipo de depravação e a causa de ruína, e quantos deles se aproximam. Sua juventude e beleza permanecem inalteradas, enquanto o retrato espelho de sua alma torna-se cada vez mais repulsivo. Após seu encontro trágico com Basil Hallward, que sempre se preocupara com a sua influência perniciosa de Lord Henry sobre o amigo a quem adorava, Dorian começa a ser atormentado pelo peso de seus pecados e pela aparente impossibilidade de expiação. Dedicar a sua vida à sua busca pela beleza, acumular coisas belas, como que para se apropriar do bem que emanam, mas a sua alma tornara-se incompatível com esse bem, e ele percebe, em certo momento, que só estaria à vontade em meio ao horror, à vileza, à degradação. A fealdade, que ele odiara, porque faz as coisas reais, tornava-se-lhe cara. Por isso mesmo, a fealdade era a única realidade. Oprimido pela consciência da própria corrupção, e pela forte impressão que lhe causara a perspectiva da morte próxima, ele decide finalmente emendar-se e levar uma vida de virtude. Tendo realizado o que considera sua primeira boa ação, vai ao retrato na esperança de vê-lo menos hediondo. O que contempla leva-o à beira do arrependimento, mas incapaz de aceitar as consequências de seus crimes, decide livrar-se da pintura. E é então que, nas palavras de Wilde, Dorian tenta matar a consciência, e nesse momento se mata. O personagem Dorian Gray foi influenciado por um livro venenoso. Esse mesmo adjetivo foi usado pelos detratores de Wilde ao falarem de seu romance. O próprio romance, por sua vez, possui também seus antepassados literários. Dorian é Narciso e é Fausto. Lord Henry, como um Satã de Paraíso Perdido, não pode obrigar os outros ao mal, mas é especialista em sugeri-lo às mentes que deseja seduzir. Figuras shakespearianas são recorrentemente evocadas ao longo do livro, e as relações entre Dorian, Sybil, James Vane fazem ressoar o drama de Hamlet, Ofélia e Laertes. Mas afinal, é mesmo possível que a leitura de um livro nos influencie para o bem ou para o mal? Os clássicos, estamos seguros, ajudam-nos a expandir nossa consciência das possibilidades humanas. Nossa, portanto, das mais sublimes às mais degradantes. Conhecer é o primeiro passo para desejar. Caberá ao leitor decidir quais experiências e qualidades aspirará para si mesmo.